Ficar rico no Brasil não é sorte, é pura estratégia matemática. Tudo se resume a 6 hábitos financeiros blindados que os grandes milionários aplicam rigorosamente todo santo mês. E mesmo após anos de estudo aprofundado sobre a trajetória de quem construiu fortunas do zero no nosso país, fica claro que ninguém recebe esse mapa de bandeja. Esse padrão foi comprovado na teoria e na prática, mostrando que o contra-cheque é só o começo do jogo. O que de fato gera enriquecimento real é o destino do seu capital assim que o Pix bate na conta bancária. Mas infelizmente, a grande maioria morre sem entender essa regra básica. Então vamos à regra número 1, a equação da riqueza. A primeira regra muda completamente a forma de pensar sobre o dinheiro. Ela se resume a uma única equação, a equação da riqueza. Só existem 3 coisas que podem ser feitas com o dinheiro: ganhar, manter e multiplicar. A maioria das pessoas passa a carreira inteira otimizando a primeira opção. Os ricos otimizam as outras duas. A diferença entre o que se ganha e o que se gasta é o único número que determina se alguém vai enriquecer ou continuar estagnado. Todo o resto, o cargo corporativo, o bônus de fim de ano, o bairro nobre onde se mora, é apenas distração. No mercado financeiro, vê-se pessoas ganhando salários astronômicos, mas a diferença entre o que ganham e o que gastam é praticamente zero. O número no contra-cheque é enorme, mas o número que realmente importa é zero. Alguém que ganha, por exemplo, 15 mil e gasta 14 mil, constrói menos riqueza do que alguém que ganha 7 mil e gasta 4.500. A primeira pessoa economiza R$1.000 por mês. A segunda economiza 2.500, mais que o dobro, ganhando menos da metade do salário. É possível ampliar essa diferença de 2 formas, ganhando mais ou gastando menos. A riqueza não tem a ver com a renda, tem a ver com a sobra. E a pergunta óbvia é: a maioria sabe exatamente qual é a sua sobra hoje? Regra número 2, o multiplicador de renda. Esta é uma das regras mais negligenciadas nas finanças pessoais. As despesas têm um piso. Só é possível cortar gastos até certo ponto. Mas a renda não tem um teto. Então por que todo conselho financeiro tradicional começa dizendo para as pessoas cortarem um cafezinho ou a assinatura de streaming? No mercado profissional, é possível passar de um salário inicial de 3.500 para 15 mil ou mais na liderança. A diferença entre esses 2 números não vem do corte de pequenos luxos. Veio de negociação salarial, de mudar de empresa de forma estratégica e de saber cobrar pelo valor que realmente se entrega. O lado dos cortes nunca muda a vida de ninguém drasticamente, mas os lados dos ganhos sim. Se o custo de vida é de 3 mil por mês, o máximo absoluto que se pode economizar cortando tudo é 3 mil. E isso se a pessoa vivesse sem o básico. Esse é o piso. Mas na renda não existe um teto máximo. Um aumento, uma renda extra, uma nova habilidade técnica, um emprego diferente. Cada uma dessas ações eleva o teto. 2 pessoas com as mesmas despesas podem terminar em lugares completamente diferentes. Uma passou 10 anos focada em economizar todos os meses. A outra passou 10 anos focada em ganhar mais todos os meses. É a mesma disciplina e o mesmo esforço, mas o resultado da segunda costuma ser 10 vezes maior. Cortar gastos é confortável e parece responsável, e há momento para isso. Mas focar em ganhar mais é desconfortável. Significa pedir promoção, cobrar mais caro por serviços, construir um negócio paralelo e ter conversas difíceis. Regra número 3. O detector de inflação de estilo de vida. O erro mais comum é: as pessoas ganham mais e imediatamente gastam mais. Um ano depois, aquela sobra financeira não mudou 1 centímetro.
É muito comum ver profissionais que, ao receberem a primeira grande promoção, compram um carro importado seminovo financiado. Dizem a si mesmo que merecem aquilo como recompensa pelo esforço. Não precisam do carro, só querem o status que acham que um profissional de sucesso deveria ter. No mesmo período, outro profissional com o mesmo salário usa o dinheiro para dar entrada em um imóvel bem localizado ou investir na bolsa de valores. Na época, a atitude parece sem graça para os colegas, que acham que o primeiro está aproveitando a vida. Olhando para trás, o dinheiro foi jogado em algo que perdeu valor assim que saiu da loja. O segundo colocou o capital em algo que, desde então, valorizou e gerou renda. Mesma renda, caminhos totalmente diferentes uma década depois. Isso é a inflação do estilo de vida. Dados mostram que uma parcela enorme de brasileiros que ganham salários altos vive no limite de salário em salário. Acontece tão devagar que ninguém percebe. Um aumento de 3 mil após o desconto de imposto de renda e INSS reduz significativamente o valor líquido. Se a pessoa absorve isso em jantares melhores, um carro com parcela maior ou um aluguel em condomínios mais caros, sobra migalhas. Aquele aumento que deveria trazer segurança financeira mudou a sobra em quase nada. Não é necessário manter os custos exatamente iguais ao ganhar mais, mas eles não podem crescer no mesmo ritmo da renda. Cada faixa salarial tem sua própria normalidade. Os destinos de viagem, as marcas de roupas, os condomínios. Assim que se muda de faixa, o novo padrão começa a puxar o indivíduo. O detector consiste em uma pergunta simples a cada aumento. A sobra financeira aumentou junto com a renda? Ganhar mais só importa se o dinheiro ficar retido. E se você quer aprender a reter o seu dinheiro de verdade e mapear exatamente onde estão os pontos cegos do seu orçamento, clica no primeiro link da descrição para conhecer o meu guia Raio-X do Salário. É um método simples para você assumir o controle do seu contra-cheque ainda este mês. Recado dado, vamos direto para a regra número 4, porque depois que o dinheiro fica na conta, você precisa saber o que fazer com ele. Regra número 4. Gaste com o que se multiplica, não com o que decresce. Cada centavo gasto está fazendo uma de duas coisas. Ou está se multiplicando, gerando retorno futuro, ou está decrescendo, perdendo valor. Nada fica parado. O decréscimo é o destino da maioria dos gastos cotidianos. O carro desvaloriza e tem IPVA alto. As roupas saem de moda, o delivery some em 20 minutos. Não há nada de errado nisso. Todos têm direito de aproveitar a vida, mas é preciso entender o que é. Troca-se dinheiro por algo que valerá menos ou nada. A multiplicação é a categoria que ninguém ensina a buscar. Um curso técnico de 1.500 que rende uma promoção, um livro de R$60 que muda a visão de negócios, um notebook de 5 mil que duplica a produtividade no home office. No momento do pagamento, parecem apenas despesas, mas o retorno deles cresce ao longo do tempo. O filtro para as compras deve ser: daqui a 5 anos ainda haverá satisfação por ter comprado isso? Se sim, provavelmente é algo que se multiplica. Esses gastos que multiplicam não precisam ser apenas investimentos financeiros tradicionais, como ações, fundos imobiliários ou renda fixa. Podem ser coisas que compram tempo ou melhoram a capacidade produtiva, como uma mentoria profissional, uma diarista para liberar o fim de semana ou uma viagem para um evento de networking. O custo inicial parece alto, mas o retorno ao longo do tempo faz com que saia muito barato. Regra número 5. Construa um ativo que ganha dinheiro enquanto você dorme. Pense em como funciona um emprego CLT ou um contrato de prestação de serviços. Troca-se uma hora de trabalho por um valor em dinheiro. Se o trabalho parar, o dinheiro para. Existe um teto físico de quantas horas se pode trabalhar e um limite de quão pouco se pode dormir. Essa é a matemática de qualquer emprego, plantão médico ou consultoria autônoma. Um ativo quebra essa matemática. Um ativo é algo construído uma vez e que continua pagando. Pode ser um curso online gravado que se vende em plataformas digitais por anos, um e-book, um canal monetizado,
um imóvel alugado, um aplicativo ou participação em uma empresa. O trabalho é concentrado no início, mas os ganhos não. Se alguém gasta 100 horas construindo um infoproduto que gera 2.000 por mês, são 24 mil por ano por um trabalho que já realizou. No segundo ano, já são mais 24 mil. No quinto ano, acumula-se 120 mil com aquelas 100 horas iniciais. Isso equivale a um valor altíssimo por hora e continua crescendo. Nenhum salário tradicional funciona assim, porque o salário está sempre atrelado ao tempo presente. Criar fontes alternativas permite escalar os ganhos além das horas do relógio. Regra número 6. Permaneça perto do dinheiro por mais tempo do que deixa você confortável. Como diz o ditado, se alguém for a pessoa mais inteligente da sala, está na sala errada. Um dos maiores preditores de riqueza não é a inteligência nata, é a proximidade. É com quem se passa o tempo e o que é considerado normal nos ambientes frequentados. E a maioria das pessoas sai desses ambientes cedo demais porque se sente desconfortável. Cada grupo social tem seu próprio padrão. Em uma realidade, um salário de 4 mil é a meta máxima. Em outra, é o piso da sobrevivência. Em um grupo, comprar um carro popular é o sonho. Em outro, abrir uma franquia ou investir em startups é o passo inicial. Em uma mesa, abrir um negócio é arriscado. Em outra, depender apenas de uma única fonte de renda é o verdadeiro risco. O ambiente frequentado vai se tornar lentamente o teto do indivíduo. Os padrões se calibram pelos padrões ao redor. Isso não significa romper com os amigos de infância, mas sim abrir portas para novos círculos onde as possibilidades sejam maiores. Quando se entra em um ambiente onde todos faturam mais, constroem mais e sabem mais, o primeiro instinto é ir embora por se sentir deslocado ou inadequado. As pessoas de maior sucesso toleram esse desconforto. Elas frequentam reuniões de negócios, imersões e eventos de mercado onde se sentem fora de lugar até que aquele novo padrão se torne o padrão delas e até que valores altos passem a soar como algo comum. Conhecer as regras não basta se não houver ao redor uma comunidade alinhada com o mesmo propósito de crescimento. Fez sentido para vocês? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostou, já curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.